Segundona, dia de jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo. Seleção brasileira sem Neymar. Quando a seleção está sem Neymar, os adversários crescem. Eu vou falar aqui também uma coisa bastante polêmica para variar. Vou polemizar. Acabei de twittar lá no Twitter a opinião de um jogador que jogou pela Roma, um italiano, um baixinho, jogou pelo Real Madrid, Cassano. Ele falou que o Richarlison é terrível. Ele é esforçado mesmo. No golaço que ele fez, ele tentou dominar a bola subiu, ele deu um voleio, os zagueiros sérvios lentos não conseguiram impedir o golaço. E de qualquer forma, na minha seleção brasileira eu nem iria. Convocaria 4 atacantes. Eu jogaria um 3-5-2 totalmente diferente do Tite. Os atacantes seriam Neymar K11, Pedro K9, os titulares, os reservas 21, Vinícius Júnior, e o 19, Gabriel Jesus. Então, na minha opinião, o Richarlison terá mais dificuldade hoje, porque os zagueiros são melhores, principalmente o Akanji, que foi contratado pelo Manchester City, um bom zagueiro suíço. E eu vejo que a seleção brasileira está bastante capenga. A minha seleção brasileira eu montaria totalmente diferente. A titular seria Alisson, camisa número 1, Thiago Silva com a 3, o Militão com a 4 e K5, Gabriel Magalhães como terceiro zagueiro ali pela esquerda. No meio eu colocaria a camisa 7, Marquinhos de volante, juntamente com o Casemiro ajudando ali, jogando como volantes que pegam, com bastante pegada. Marquinhos e o Casemiro, os dois volantes, a dupla de volante. Na ala esquerda, Alexandre. Na ala direita, o Emerson Royal do Tottenham. E Armando, que está voando, jogando muito bem, camisa 10, Scarpa. Não poderia ficar fora na seleção. Só o Tite que tem essa visão mais limitada. Aí depois que ele jogar muito bem no Nottingham Forest, o próximo técnico da seleção convocará, que não será o Tite, ainda bem. Mas o cara está voando, é inteligente, um jogador que sabe construir as jogadas, que pratica leitura no dia a dia. Então lá na frente apenas Neymar K11, 11. O Neymar não é jogador de camisa 10, não é jogador de ficar... É um definidor e um segundo atacante. Ele pode fazer a armação, mas o ideal é ele jogar como segundo atacante perto da área, driblador, dando a bola para o Pedro marcar gols. O Pedro é um centroavante de alto nível. Agora, ele firmou no Flamengo e provavelmente será contratado por um time europeu, quem sabe até a Lazio. Então, quando ele foi para a Fiorentina, ele estava preparado, agora ele está firme, está mais maduro, ganhou mais, incorporou, deu uma malhada. Então seria meu camisa 9, centroavante de área. Então fica aí o vídeo, porque muita gente, na minha opinião, está empolgada. É natural, o torcedor gosta de empolgação, mas já tem algum tempo que estou com essa camisa da seleção. A última Copa que eu torci de forma empolgada para a seleção foi em 2006 na Alemanha. De lá para cá eu comecei a perceber que a CBF tem muita corrupção, tem muita sujeirada, e o pessoal que está lá não entende muito assim de futebol. Agora o atual presidente é até menos corrupto, mas na minha opinião é só a partir de 2030, e em 2030 o Neymar estará com a minha idade, 38 anos. Se eles colocar a cabeça no lugar, que parece que não vai colocar, fica aí machucando e falando de Deus para lá, de para cá, não tem ideia nenhuma da possibilidade dele ter sido uma personalidade constitutiva, que na minha opinião ele foi o Garrincha. Ele tem as características de ter sido Garrincha, ele melhoraria mais ainda, mas fica aí fazendo média com a sociedade baratransférica, nesse negócio de religião e tal, brigando com esses invejosos de plantão. O Daniel Alves dá uma banana por isso, mas o Neymar ainda fica brigando com o pessoal que fala mal dele. Isso é perca de tempo e energia. Mas é isso, essa é a minha opinião. E outro erro do Tite: se ele levou o Daniel Alves, tem que escalar. Ele é um substituto imediato do lateral direito que machucou o Danilo, mas ele é incoerente até nisso. Ele erra 2 vezes, ao levar o Daniel Alves e não bancá-lo. Então eu não levaria Daniel Alves coisíssima nenhuma. Já foi um bom jogador, hoje está só porque é amigo do Ney e o Tite convocou ele lá atrás. Ele continua em forma, mas não é jogador para a seleção ainda, não é jogador de seleção hoje, mas continua em forma, joga no Pumas do México lá. O meu reserva imediato do Emerson Royal seria o Rodinei, que está voando pela direita. O Rodinei jogou demais naquele jogo contra o Atlético Paranaense, tabelou com o Everton Ribeiro. Então o Tite é um técnico paneleiro, fraco, mediano. Isso não é
Eu tô falando aqui, não tem nada a ver, eu não gosto, não é que eu não gosto da personalidade dele, é uma pessoa educada, um gentleman, mas a Copa do Mundo não presta, na minha opinião. E enquanto a seleção brasileira estiver sendo, enfim, comandada por pessoas que não entendem muito de futebol, eu continuarei não torcendo para a seleção brasileira. Por exemplo, na minha opinião, o Fernando Diniz hoje é 10 anos luz na frente do que o Tite. Então, espero que eles contratem um técnico, pode ser brasileiro mesmo, mas competente para o próximo pleito, né? Porque nessa Copa do Mundo a seleção brasileira não vai longe. Com certeza, se passar na fase de grupo, que eu ainda não acredito, porque tem mais 2 jogos sem Neymar. Parece que o Neymar está se recuperando, mas enfim, o tornozelo está desinchando e poderá jogar contra Camarões. Mas o pessoal, quando vê o time do Brasil sem o Neymar, eles crescem. É tipo aquele evento que aconteceu com o Real Madrid, que o Vanderlei Luxemburgo tirou o Ronaldo e o Zidane num jogo lá de UEFA Champions League. O adversário cresceu, a Juventus virou o jogo. Então, só de colocar uma escalação sem Neymar, parece que o time brasileiro fica de médio para ruim, porque os adversários crescem, eles ficam mais confiantes. E a Suíça dará um baita trabalho, bastante trabalho hoje para a seleção brasileira, e o Camarões também, que daqui a pouco vou assistir Sérvia e Camarões aqui. E fica aí a dica a respeito da seleção brasileira sem Neymar. Na minha opinião, ainda tem uma Neymar dependência, e o Tite não é um técnico com muita competência. Ele demonstra essas incoerências tremendas que eu acabei explicando aqui nesse vídeo.